Coloca lá que é no ar. Ao vivo. Galera, boa noite. Vou desativar os comentários, só um momento. Fala que é no Instagram do Papiro. Postar lá no grupo. Tá. Papiro Quarentena. Você tá no Papiro Quarentena, não é? Aham, Certeza. tenho. Pronto, enquadrado. E aí, já vai vendo quantas pessoas, quando chegar mais ou menos? Já tem 5 pessoas. Show, quando chegar umas 10, a gente começa, então. E aí, galera, vamos chegando. Enquanto isso eu vou avisar lá no grupo. Beleza, avisa lá no grupo. No Papiro, No quarentena. Papiro Quarentena. Ok, 7 pessoas até agora. E aí, galera, vamos chegando. Boa noite. Nove pessoas. Galera, 10, foi. então vamos começar aí. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Espero que todos estejam bem, que estejam cumprindo direitinho a quarentena, né? Que apesar de eu querer que acabe logo, a gente tem que cumprir direitinho pra gente não ter problemas aí no futuro. E o seguinte, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de triângulo retângulo, certo? Né? E a gente também vai falar das lei dos senos e dos cossenos, que foi onde a gente parou na aula presencial. Então hoje a gente termina a revisão. Só o iniciozinho que vai ser uma revisãozinha de triângulo retângulo, mas a gente já vai seguir para exercícios de lei dos senos e lei dos cossenos, beleza? Então o foco da aula de hoje vai ser matéria nova, que vai ser mais ou menos do início, do meio para o final, vai ser matéria nova. Caso alguém tenha alguma dúvida, manda no Instagram, manda no WhatsApp do Papiro que vocês podem falar, no WhatsApp da turma, beleza? Eu já tô lá, já tenho aqui uma pessoa para olhar todas as dúvidas e mandar, caso vocês não estejam entendendo, porque os comentários estão desativados, beleza? Então vamos começar? Galera, vamos fazer uma revisãozinha de triângulo retângulo pra gente falar dos teoremas importantes. Não, tá tranquilo. Olha só. Quando a gente fala de triângulo retângulo, galera, tem que vir na cabeça de vocês a imagem do triângulo retângulo. Certo? Triângulozinho bonitinho, que tem um ângulo reto. Tranquilo? Esse triângulo aqui, ele tem um lado que está oposto ao ângulo reto. E esse lado, ele é chamado de hipotenusa. Beleza? Os outros dois são chamados de catetos. Então, ó, primeiramente, lembre-se do seguinte. O lado que está oposto ao ângulo de 90 é chamado de hipotenusa. E um detalhe sobre a hipotenusa ela sempre é o maior lado do triângulo. Beleza? E aí os outros dois lados são chamados de catetos. Tranquilo? Beleza. Outra coisa que tem que vir de imediato quando fala de triângulo retângulo. Tem que vir de imediato o teorema de Pitágoras. Beleza? É o primeiro teorema. E esse teorema aqui ele é o mais você utiliza ele em vários exercícios de triângulo retângulo. Mesmo que o nosso capítulo chame trigonometria no triângulo retângulo. A gente vai utilizar o Pitágoras em várias ocasiões. Beleza? Então, agora vamos para a trigonometria em si. A trigonometria no triângulo retângulo, galera, o que é a trigonometria? A trigonometria é quando você precisa calcular lados com auxílio de ângulos, ou ângulos com auxílio de lados, beleza? Porque às vezes nem sempre é fácil você medir um lado. Por exemplo, medir o raio da Terra. Eu cheguei a comentar com vocês sobre isso na aula presencial, mas os gregos eles conseguiram calcular o raio da Terra utilizando triângulos retângulos e trigonometria no triângulo retângulo. Porque não tem ninguém que vai furar até lá no fundo e vai medir quanto que é o raio da Terra. Mas tem como você calcular com o auxílio da trigonometria, certo? Então, o princípio básico da trigonometria é você encontrar lados com auxílio de ângulos. Tudo bem? Que seja mais fácil de calcular. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Quando você tem um triângulo retângulo, a gente sabe que um ângulo é reto.
Beleza, isso sem dúvidas. Mas a gente também sabe que eu tenho dois ângulos agudos. Esses ângulos aqui, ó, são ângulos agudos. Eu vou chamar de alfa e beta. E a partir desses ângulos aqui, eu consigo calcular seno, cosseno e a tangente desse triângulo retângulo. Que, no caso, o seno, cosseno e a tangente desses ângulos. E aí é o seguinte, ó. Seno de alfa vale quanto? O que é o seno de alfa? Seno de alfa é o cateto oposto a alfa. Então é importante você saber qual que é o triângulo que você está começando. Qual que é o ângulo que você está começando. Você está começando com alfa, então seno de alfa vai ser o cateto oposto a alfa. Beleza? Se eu estivesse começando com beta, o cateto oposto a beta seria o C. Mas nesse caso, cateto oposto a alfa é o B. Então esse é B sobre hipotenuso, que é A. Então o seno calcula de que forma? Cateto oposto sobre hipotenuso. E como é que eu calculo o cosseno de alfa? O cosseno de alfa, senhoras e senhores, a gente calcula como sendo cateto adjacente a alfa. Então olha só, o cateto adjacente a alfa é o C sobre hipotenuso, A. Beleza? E por fim, como que a gente calcula a tangente de alfa? Tangente de alfa, a gente calcula da seguinte maneira. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto B sobre cateto adjacente C. Beleza? Então, são aí as três funçõezinhas trigonométricas que a gente vai calcular para dentro do triângulo retângulo. Beleza? E isso, galera, pode ser que fique um pouco complicado se é a primeira vez que você está vendo, né? Esse negócio de cateto oposto, você pode confundir. Então, tem um negocinho que te ajuda a gravar. Principalmente se for a primeira vez que você está vendo isso aqui, ó. Que é o famoso só, cá, toa. Que parece nome de música de funk, mas na verdade é um macetinho da matemática. Porque olha só, o S, ele vem de seno. O O de oposto, o H de hipotenusa. Então, seno é o oposto pela hipotenusa. Aí você já vem que, bom, seno é o oposto sobre hipotenusa. Ó. Se eu estou pegando um ângulo alfa, o oposto é B e a hipotenusa é A. B sobre A. Se eu estou no... E o resto das letras? O K é cosseno, o A é adjacente e o H continua sendo hipotenusa. Então, cosseno é adjacente sobre hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente, que é o C, sobre hipotenusa A. Beleza? E o TOA? O TOA vem de o T de tangente, o O continua sendo oposto e o A adjacente. Beleza? Então eu tenho cosseno de alfa, tangente de alfa, como sendo cateto oposto sobre adjacente, B sobre C. Beleza? Um outro macetinho aqui para facilitar. Em vários momentos, não vai ser dado para você o triângulo retângulo. Ele vai te falar o seno, o cosseno e vai te pedir a tangente. Como é que você calcula a tangente a partir do seno e do cosseno? Olha que macetinho tranquilo. Ó. A tangente tem uma segunda forma de calcular ela. A tangente de um valor, a tangente de um ângulo, se você não tiver o triângulo retângulo pronto, você pode calcular ela em cima do seno e do cosseno. Então, a tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Beleza? Com isso aqui, a gente tem esses dois macetinhos aqui, ó, super importantes. Um é o só à toa. O outro é que a tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Em vários momentos você vai utilizar essa formulinha aqui, principalmente na tabelinha que eu vou falar agora. Tenho certeza que vocês sabem montar a tabelinha. Mas vamos lá, vamos montar comigo aqui, ó. A gente tem aquela tabelinha do 30, 45 e 60. Não é isso? E a gente faz isso aqui, ó. Seno, cosseno e tangente. Olha que interessante isso aqui, galera. Como é que eu calculo o seno de 30, de 45, de 60, o cosseno também dos mesmos ângulos e a tangente também? Olha como é que fica maneiro. Você vai fazer o seguinte preenchimento, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Então, ó, raiz aqui, raiz de 1 é 1, raiz de 2 não tem, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1, que é 1. Beleza? Não precisa colocar aí. Então, ó, vamos lá, repetindo, ó.
1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Beleza? Gravou? Show de bola. Aí, com isso, você já conseguiu calcular o seno e o cosseno de uma forma muito fácil, intuitiva. Ficou na sua cabeça, tenho certeza. Se você ficar cantando essa musiquinha, canta no banho. Você vai lembrar. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Beleza? Canta na hora do banho que acabou. Você vai ficar cantando ali e não vai adiantar em nada. Tô brincando. Você tem que pensar nisso na hora de fazer o exercício. Beleza? Então, olha só. E a tangente? Como é que eu faço para calcular a tangente? A tangente já não tem uma musiquinha tão legal para ela. Então, o jeito mais prático de você calcular a tangente é utilizando isso aqui, ó. A tangente não é seno de alfa sobre cosseno de alfa? Então, se você pegar a tangente de 30 como seno, o seno de 30 sobre o cosseno de 30, você vai ter que fazer meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Ó. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2, você vai encontrar o quê? Você vai ter que multiplicar isso aqui cruzado, então vai ficar meio vezes 2 sobre raiz de 3. Então vai cortar 1 sobre raiz de 3. E se você racionalizar isso aqui, você vai encontrar raiz de 3 sobre 3. Beleza? Se você dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, vai dar 1. Fica muito fácil. E se você dividir raiz de 3 sobre 2 sobre meio, aqui como é que a gente faz para dividir fração? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Corta aqui e vai ficar raiz de 3 sobre 1, que é a raiz de 3. Olha que forma simples de você calcular a tangente. Tranquilo? Então com isso aqui, galera, a gente faz uma revisão completa de triângulo retângulo, que eu queria só para a gente conseguir relembrar uns exercícios ali. A gente vai lembrar, então para isso a gente fez essa revisãozinha aqui. Tranquilo? Uma revisão bem rapidinha, para a gente não perder muito tempo e para vocês ficarem com a matéria fresca. Tranquilo? Até aqui, alguma dúvida, galera? Se tiver dúvida, posta lá no grupo do WhatsApp da turma de vocês, porque vocês não têm acesso aos comentários dessa live. Tranquilo? Então, vai lá. Vou dar aí 30 segundinhos pra gente ver se tem alguma dúvida. Só uma Raíla Andrade que mandou assim, adoro essa matéria e uma foto. Ah, tá. Beijinho pra Raila, que falou que adora a matéria. Essa matéria realmente é muito maneira. E eu realmente uso ela bastante. Na verdade, quando eu decidi fazer engenharia civil, eu decidi fazer engenharia civil basicamente por causa da geometria. Certo? Porque na engenharia civil você usa muito geometria para executar projetos. E uma das coisas que mais aplica da geometria na engenharia civil é triângulo retângulo, a parte de topografia. É basicamente isso aqui. Tranquilo? Bom, ninguém mandou dúvidas aí, então vamos seguir com a matéria. A próxima matéria, galera, é exatamente o ponto que a gente parou na aula presencial. Então, para quem não pegou o finalzinho, que foi a parte de lei dos senos e lei dos cossenos, presta muita atenção agora, porque a gente vai fazer essa revisãozinha de lei dos senos e lei dos cossenos e também vai começar a fazer os exercícios, que a gente não fez nenhum exercício de lei dos senos e lei dos cossenos, pelo menos não que eu me lembre, mas eu selecionei alguns aqui muito bons pra gente fazer. Deixa eu ver se essa caneta aqui tá funcionando. Vamos lá, galera. Ó, lei dos senos. Galera, lei dos senos e lei dos cossenos vai ser uma forma de você calcular, né? Uma ferramenta para você calcular quando o triângulo não for retângulo. Por quê? Triângulo retângulo é lindo, é maravilhoso, é muito fácil, todo mundo sabe aquilo que eu passei aqui, a tabelinha é fácil de decorar, é ótimo fazer aquilo. O problema é que o triângulo tem que ser retângulo para você aplicar aquilo. Você não pode aplicar aquelas relações
se o triângulo for retângulo. E nem sempre os exercícios vão ser exercícios de triângulo retângulo. Então a lei dos senos e a lei dos cossenos são leis que utilizam a trigonometria, que você pode utilizar aquela tabelinha, né, do seno, cosseno, tangente lá, só que para outros triângulos, né, ou triângulos que não sejam retângulos. Então, viu? Não. Então a lei dos senos vai ser o seguinte, olha. Como é que a gente vai aplicar a lei dos senos? Olha só que maneiro. Quando você tem um triângulo, vamos supor que esse ângulo aqui não seja reto, seja um ângulo qualquer. Vou chamar de alfa aqui. Aqui eu vou chamar de beta e aqui eu vou chamar de gama. E aí, pessoal, esse triângulo aqui, se ele não tem nenhum ângulo reto, a princípio eu não posso fazer nada. Então olha só que maneiro, qual ferramenta que você vai utilizar quando chegar nesse caso. Se ele tem esses ângulos, vamos supor que esse lado aqui seja A, esse lado seja B e esse lado seja C. Beleza? Então aqui, ó, A, B, C. Os vértices, né? E aqui as medidas. Esse lado aqui mede A, esse lado aqui mede B, esse lado aqui mede C. Aí olha só o que a lei dos senos fala. Se você pegar o A, que é a medida desse lado aqui, e dividir pelo seno do ângulo, seno de alfa, é exatamente igual se você pegar o B e dividir pelo seno do beta. Ou seja, se você pegar o B e dividir pelo seno de beta, vai ser exatamente igual, vai dar o mesmo valor. Olha só o que isso está falando, galera. Interpreta isso para você ver. Ó. Essa medida aqui, né, vamos supor, sei lá, 10, dividido pelo seno desse ângulo, é o seno, não é o ângulo não, tá, galera? É o seno desse ângulo. Você vai pegar o seno de alfa lá, você vai ter aquela tabelinha para te ajudar, ou se não tiver um ângulo daquela tabelinha, ele vai fornecer o valor. Mas se você pegar o lado e dividido pelo seno desse ângulo, vai dar um valor que é exatamente igual se você pegar esse lado e dividir pelo seno desse ângulo. Que vai ser exatamente igual também se você pegar o C e dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, que no caso é o gama. Beleza? Vai dar o mesmo valor. Isso aqui vai dar um valor x, que isso aqui vai dar um outro valor, que é o mesmo x, isso aqui vai dar exatamente o valor, que é o x, tá vendo? E sabe quanto que é esse valor? Olha só, isso aqui é uma expansão do teorema da lei dos senos. Olha que legal. Se você pegar uma circunferência que circunscreve esse triângulo, imagina que isso aqui seja uma circunferência perfeita, né? Se vocês invejosos vão falar que não é, mas isso aqui é uma circunferência perfeita. E essa circunferência tem um raio. E quando você faz essa divisão do lado sobre o seno do ângulo oposto a esse lado, que vai dar o mesmo para os três, esse valor é exatamente 2 vezes o raio, ou seja, é o diâmetro dessa circunferência. Tranquilo? Então, olha só, se o exercício não estiver falando de circunferência circunscrita, não tem problema. Você usa só o resto do teorema. Agora, se estiver falando de circunferência, você já utiliza isso aqui, ou seja, igual a 2 raios. Então isso aqui, galera, é o teorema da forma simples. Isso aqui é o teorema da forma expandida. Beleza? Aí fica a critério. Né? Eu gosto de ensinar ele, mesmo que na apostila esteja falando só a forma simples, eu gosto de ensinar a parte completa, porque vai que você precisa usar a forma completa. Beleza? Então esse é o teorema, esse é a lei dos senos. Alguma dúvida aí, galera? Manda aí nos comentários se tem alguma dúvida pra gente passar para a lei dos cossenos. Agora não. Nada de dúvidas, pessoal? Então, vamos seguir. Lei dos cossenos. Pessoal, olha só como é que você vai utilizar uma outra ferramenta aqui, que é muito importante também para triângulos que não são retângulos. Galera, a lei dos cossenos é o seguinte, quando você tem um triângulo, vamos supor que ele fosse retângulo. Vamos primeiro supor que ele fosse retângulo. Se aqui fosse um ângulo reto,
você utilizaria, vamos supor que você não tivesse esse lado, mas você tivesse esses dois. Você conseguiria obter isso aqui? Conseguiria. Como? Com o teorema de Pitágoras. Você faria que x ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Beleza? Acabou, acharia. Só que se o triângulo não for retângulo, se tiver o mesmo problema, você quer achar esse lado, mas esse ângulo aqui não é reto. E aí, o que você faz? Você utiliza a lei dos cossenos. Por quê? Porque se esse ângulo não for reto, vamos supor que ele vale uma medida alfa aqui. Beleza? Que você conhece essa medida. Essa é a medida desse ângulo. Mas que não é reto, não é 90. E você quer encontrar esse lado. Como que você faz para encontrar esse lado? Simples. Você utiliza a lei dos cossenos que fala o seguinte, ó. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Repare que isso aqui é o Pitágoras, não é? Aí o que difere o Pitágoras da lei dos cossenos? Que tem uma parcelinha aqui, ó. Menos duas vezes os caras que estão aqui, né? No caso é b e c, então vai ficar duas vezes b vezes c, vezes... Por que chama lei dos cossenos? Porque tem um cosseno multiplicado. Mas cosseno de qual ângulo? Desse ou desse? Galera, se você pegou esse cara aqui para começar, vai ser o cosseno do ângulo oposto ao cara que você começou. No caso, então, cosseno de alfa. Beleza? Então vai ser a ao quadrado. Então eu vou utilizar esse cosseno. Então a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que são os outros dois lados, menos duas vezes o produto desses mesmos dois lados, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que você começou. Tranquilo? Fácil demais, né? Muito molezinho. E aí, galera, na apostila vocês vão ver que tem 3 fórmulas da lei dos cossenos. A lei dos cossenos tem 3 fórmulas? Não, na verdade não tem. É uma só. Só que o que acontece? Vamos supor que você utiliza esse ângulo. Vamos supor que você não tem essa medida. Você tem essa. Então vamos supor que esse ângulo aqui é o beta. O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai utilizar a mesma fórmula, só que para esse cosseno. Então o que vai acontecer? Ó, se eu vou utilizar esse ângulo, eu tenho que começar pelo lado oposto a ele. Então vai ficar b ao quadrado é igual ao quadrado dos outros dois, então c ao quadrado mais a ao quadrado, né, que são esses dois aqui, menos duas vezes o produto desses dois, vezes o cosseno de quem agora? O cosseno de beta, que foi o ângulo que eu comecei. Beleza? E se você não começasse por esse? Se você começasse por esse aqui, ó. Se você começasse por esse ângulo aqui. E aí, o que você faria? Simples também, ó. Ficaria c ao quadrado, porque eu estou começando agora por esse ângulo, então eu vou utilizar esse lado, que é o oposto a ele, igual, se eu comecei com esse, o que sobrou é o b e o a, então vai ficar b ao quadrado mais a ao quadrado, menos duas vezes o produto desses dois, vezes o cosseno de quem agora? O cosseno, se eu comecei por esse lado, então eu utilizo o ângulo oposto, o cosseno de gama. Beleza? Tranquilinho? Então, com isso, a gente faz a revisão e a gente parou exatamente aqui, antes da quarentena. Então, agora, ó, os exercícios são novidades, tranquilo? E a partir de agora a gente vai falar de matéria nova em todas as próximas lives, tranquilo? Então, vamos lá. Vamos fazer exercício dessa matéria aí. Antes da gente começar a fazer exercício, ficou alguma dúvida em questão sobre qualquer coisa que a gente tenha falado até agora? Manda aí nos comentários se você tem alguma dúvida. Bom, senhoras e senhores, não teve nenhuma dúvida, então vamos dar sequência nos exercícios. Deixa eu só ver se o enquadramento tá bom. Tá assim, tá pegando o quadro inteiro, né? Então beleza, qualquer problema, galera, se não tiver dando pra ler alguma coisa, ou se não tiver dando pra ouvir minha voz, fala aí pra eu melhorar, beleza? Então vamos lá. Alguém tá mandando alguma coisa aí, então vamos. Dúvida? Não, alguém falou assim, boa noite, fizemos exercício sim.
Você deu até aquele macete do lado oposto do ângulo de 30 e de 45. Isso. A gente fez exercício sim, mas foi da parte de triângulo retângulo, da trigonometria no triângulo retângulo. O que a gente não fez foi exercício de lei dos senos e lei dos cossenos. Beleza? Por isso que a gente vai fazer exercício hoje de lei dos senos e lei dos cossenos. Tranquilo? Porque ela tinha falado que a gente fez exercício, mas na verdade os exercícios foram de triângulos retângulos. E aquele macete do ângulo do 30 e 60, ó, sensacional. Beleza? Eu vou postar aquele macete lá no meu canal, o Crepi. Depois vocês se inscrevam lá. Galera, eu selecionei alguns exercícios pra gente fazer, que foi os exercícios da página 43, os últimos, do 11 ao 15. Beleza? Vamos fazer ele aí, ou pelo menos fazer uma parte dele, desse exercício, pra ver se a gente ficou bem entendido mesmo. Qualquer dúvida, manda no privado ou manda no grupo da Yara aí pra gente continuar. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. O primeiro exercício que eu queria passar pra vocês é o exercício número 11, que tá falando o seguinte, ó. Exercício número 11. Ele fala assim: tem um triângulo com uma medida 3 raiz de 2, né, AB, e ele fala que os ângulos são 45 e 30. E aí ele pergunta: calcule a soma dos lados AC, que eu vou chamar de X, e BC, que é Y. Então, o que ele está querendo no exercício? Quanto que vale X mais Y? Beleza? Então, vamos seguir. O que vocês acham que a gente usaria aqui, galera? Lei dos senos, lei dos cossenos. Ó, ou outra coisa, né? Primeiro, vamos ver se a gente não consegue aplicar um Pitágoras, porque vai que, né? Repara que esse ângulo aqui é 30, esse ângulo é 45. Quanto então tem que ser esse ângulo? Como é que eu faço para calcular ele? Bom, eu somaria para ver se dá, para ver quanto que falta para chegar a 180, né? Porque a soma desse mais esse tem que ser da 180 em qualquer triângulo. E aí 30 mais 45 dá 75. Para 180, esse ângulo aqui é 105 graus. Beleza, 105 graus. Então já descarta a possibilidade de um Pitágoras, porque o triângulo não é retângulo. Se o triângulo não é retângulo, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que fazer o seguinte, ó. Ou vou utilizar a lei dos senos ou utilizar a lei dos cossenos. O que é mais fácil? Bom, eu conheço o seno desse ângulo? Conheço. Eu conheço o seno desse ângulo? Conheço. Então, se eu tenho dois ângulos que eu conheço o seno, já é um indício forte para a gente usar a lei dos senos. Porque eu conheço tanto o seno desses dois. Porque a lei dos senos, vocês vão ver que ela dá menos trabalho. Então, tenta sempre ver se você consegue usar a lei dos senos a princípio. A lei dos cossenos é um pouquinho maior, então ela dá um pouquinho mais de trabalho. Então, você utiliza se não tiver jeito de usar a lei dos senos. Nesse caso aqui, vamos ver se a gente consegue utilizar a lei dos senos a princípio. Conseguimos porque a gente conhece o seno desses dois ângulos. E a gente tem um dos lados opostos a um desses ângulos, eu conheço também. Então eu consigo utilizar para eu achar o y. Então eu vou achar o y primeiro. De que forma? Ó, 3 raiz de 2. 3 raiz de 2 sobre o seno desse ângulo. Então, sobre o seno desse ângulo. Por que eu escolhi esse ângulo? Porque se eu comecei com 3 raiz de 2, eu vou pegar o seno do oposto a ele. Então, 3 raiz de 2, seno do oposto a ele. Tem que ser igual ao que, galera? Bom, aí qual que é o outro ângulo que eu conheço? Esse, né? Então, eu vou utilizar o lado oposto a ele. Então, vai ser y sobre o seno de 45. Tudo bem? Show de bola. Agora, vamos aos valores do seno. Aí eu teria que consultar a tabelinha. Mas eu sei que vocês têm a tabelinha, aquela que eu passei nesse cantinho aqui, ó. A gente consegue calcular o seno de 30? Conseguimos, porque o seno de 30 vale quanto? Meio. E a gente consegue calcular o seno de 45? Conseguimos, porque vale raiz de 2 sobre 2. Então, vamos lá. Ficaria assim, ó. 3 raiz de 2 sobre o seno de 30, que é meio. Tem que ser igual a y sobre o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Quando eu multiplicar isso aqui cruzado, vai ficar assim, ó, meio vezes y, né? Porque para eu resolver uma igualdade de frações, né, que é chamado de proporção, eu multiplico cruzado. Então vai ficar meio vezes y, que vai dar meio y,
igual a 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Beleza? E aí, quanto que vai dar isso aqui, galera? Ó, aqui vai dar meio y, não vou mexer. Mas agora, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. E aí, 2 corta com esse 2 aqui de baixo. Então, ficou meio y igual a 3. Se meio y igual a 3, eu vou passar esse 2 que está dividindo para cá, multiplicando. Então, eu vou ter que y igual a 6. Beleza? Achei o valor do y. Vale 6. Agora, olha só a historinha. Ah, olha só que bonitinho, galera. Quem veio assistir a aula, dá um oi pro pessoal. Oi, galera! Esse aqui, ó, é um dos meus 4 gatos. Daqui a pouco, se tiver outros aí dando um passeio, eu mostro aqui. Aí, olha só, pessoal. Nesse exercício aqui, eu achei o y igual a 6. Só que, olha só, se a gente quisesse continuar usando a lei dos senos para achar o x, olha o problema que a gente teria. Se a gente quer achar o x pela lei dos senos, a gente teria que ter o seno do ângulo oposto a ele. Então, o seno de 105 até é possível calcular, mas a gente teria que utilizar uma matéria que a gente ainda não aprendeu, que é aquela do seno de A mais B, né? Porque eu consigo calcular o seno de 105 como 60 mais 45. Só que a gente não aprendeu isso ainda, então eu não vou utilizar essa fórmula. Então, se eu não vou utilizar essa fórmula, eu não consigo calcular o seno de 105. Se a gente não consegue calcular o seno de 105, então eu vou descartar a possibilidade de usar a lei dos senos. Aí você fala assim, ué, mas aí a gente também não consegue usar a lei dos cossenos, porque se eu quero achar esse x, eu vou utilizar esse cosseno de 105, eu também não conheço. Mas olha só como é que na lei dos cossenos você tem um jeito de burlar o sistema. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um ângulo que eu conheço. No caso aqui, ó, o 30, por exemplo. Eu conheço o cosseno de 30, não conheço? Então eu vou utilizar o 30 para começar. Se eu vou utilizar o cosseno de 30, eu tenho que começar por esse cara ao quadrado. Então vai ficar 3 raiz de 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6 ao quadrado, que é 36, menos 2 vezes x vezes 6, vezes o cosseno de 30. Só que quanto que é o cosseno de 30, galera? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Não é isso? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então eu estou aqui no primeiro, raiz de 3 sobre 2. Tudo bem até aqui? Beleza. Então vamos lá, ó. E aí, o que vai dar isso aqui, ó? 3 raiz de 2 ao quadrado vai dar 9 vezes 2. Então aqui vai dar 18. Porque aqui, ó, repare como é que eu fiz essa conta. Eu peguei o 3 ao quadrado vai dar 9, o raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. Então 9 vezes 2, 18. Aqui vai ficar x ao quadrado mais 36 menos 2 vezes 6, 12, dividido por 2, 6. Então vai ficar menos 6 raiz de 3x. Beleza? Até aqui tudo bem? Tranquilo. Agora, olha só o que a gente vai fazer. Vou passar tudo pro outro lado. Então, vou deixar tudo do lado de cá. Então, ó, o x ao quadrado vai manter do lado de cá. O menos 6 raiz de 3 vai manter do lado de cá. Menos 6 raiz de 3x. E esse 36? Bom, esse 18 vai vir pra cá menos 18. E 36 menos 18 vai dar 18. Beleza? Isso aqui igual a zero. Tudo bem? E agora eu vou ter que resolver essa. Eu vou pegar o carregador. Só um segundinho que a bateria tá acabando da câmera, então só vou colocar no carregador ali. Só um minutinho. A bateria tá acabando no celular. Só pra não ter erro, vamos esperar um pouquinho. Então. Esse não é o seu? Não, meu carregador tá no celular mesmo. Ah, não vi. Calma aí que foi pegar um carregador que não é o meu. Ok, pode continuar com a sua aula enquanto eu vou conectar. Beleza? Problemas técnicos aqui, galera, mas já resolveu. Tranquilo? Vamos continuar aqui. Então, ó, para resolver essa equaçãozinha aqui, o que a gente vai ter que fazer?
calcular o delta, né? Vai ficar delta igual b ao quadrado, no caso é 6 raiz de 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 18. Então o delta vai dar o quê? Ó? Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. 6 ao quadrado vai dar 36. Então vai ficar 36 vezes 3, que dá 90, 108, menos 4 vezes 18. 4 vezes 18 é 72. Então 108 menos 72 vai dar o quê? Vai dar 6. Não, vai dar 6 não, eu já estou pensando no delta, na raiz do delta. Vai dar 36. Você tem algum? Beleza? Não. Só um minutinho, galera, que tá faltando um T. Deixa eu conectar. Desliga, carga do filtro de línea ali. E aí, continuando aqui, galera, se o delta deu 36, o que está faltando? A gente tem que calcular as raízes agora. Então, quem vai ser o x? Menos b. Então, ó, o b é menos 6 raiz de 3. Menos 6 raiz de 3 vai dar 6 raiz de 3. Mais ou menos a raiz do delta, que é 6, sobre 2 vezes o a, que é 2. Beleza? Pode continuar que não ficou escuro, não. Aí, olha só. 6 raiz de 3 mais 6 sobre 2 vai dar o quê, galera? Ó, 3 raiz de 3. Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar no x1 ou x2. X1 ou x2. Pera aí. Deixa eu fazer. Vamos colocar o ângulo certinho. Pronto, pode continuar. Beleza? E aí, galera, quanto que vai dar isso aqui? 6 raiz de 3 mais 6 sobre 2, eu posso simplificar todo mundo por 2. Então vai ficar 3 raiz de 3 mais 3 ou 3 raiz de 3 menos 3. Repara, galera, que eu vou ter dois valores possíveis. Por quê? Porque os dois são positivos. Então os dois assumem valores. O x aqui assume valor que pode ser calculado qualquer um dos dois. Por quê? O 3 raiz de 3 mais 3 vai dar um valor positivo, sem dúvidas. Mas o 3 raiz de 3 menos 3 também vai, porque 3 raiz de 3 é maior do que 3. Então, quando eu subtrair 3, vai continuar dando valor. Só que o que mata esse exercício? Né? O que elimina as respostas? Porque esse exercício aqui falta um detalhezinho para a gente ver. Que é o seguinte. Esse valor aqui, a gente não vai poder ter o menos, porque se esse valor aqui fosse se eu pudesse ter esse valor aqui, esse ângulo não seria 105 graus. Mas a gente ainda não consegue, porque a gente não consegue calcular o seno para testar isso aqui. Então, por enquanto, só acreditem que essa resposta seria eliminada. No caso, a gente teria como resposta o 3 raiz de 3 mais 3. Beleza? Para o x. Então, o x aqui seria 3 raiz de 3 mais 3. O menos aqui faria com que esse ângulo aqui fosse menor do que 90 graus. Beleza? Tranquilo? Sem problema? Então a resposta aqui do caso seria 3 raiz de 3 mais 3. Como ele quer x mais y, ele quer 3 raiz de 3 mais 3 mais 6. Então x mais y, galera, vai ser quem? 3 raiz de 3 mais 3 mais 6. Que no caso seria 3 raiz de 3 mais 9. Beleza? Então essa aqui seria a resposta. 3 raiz de 3 mais 9. Beleza? Tranquilo? Vê se tem dúvidas, galera, pra gente ir pro próximo. Não. Sem dúvidas? Beleza? Podemos ir pro próximo então, pessoal? Então vamos lá.
Vamos fazer o 13. Eu gostaria de fazer do 11 ao 15, beleza? Então a gente vai fazendo todos eles, mas eu vou pular só pra ver, pra caso não dê tempo de fazer alguns, eu vou começar pelos mais importantes. O 13 é um que eu gostaria muito que vocês fizessem, que vale muito a pena. Então olha só o 13, o que fala, pessoal. Uma certa propriedade rural tem o formato de um trapézio como na figura. As bases WZ e XY do trapézio medem 9,4 e 5,7. Então aqui deu a figura. Vou isso aqui, ó. Aqui é o W. Aqui é o Z, aqui é o X e aqui é o Y. Aí ele falou que esse ângulo aqui vale 2 betas, 2B, quer dizer, e esse ângulo aqui vale B. E aí ele fala o seguinte, essa medida daqui até aqui mede 9,4 e essa medida daqui até aqui mede 5,7. Beleza? Tranquilo. E aí, ele fala que tem um rio aqui. E aí ele pergunta assim, ó. Se o ângulo XYZ é o dobro, né, que no caso é o B e 2B, qual é a medida em quilômetros do lado YZ que fica à margem do rio? No caso ele quer saber essa medida aqui, ó, YZ. Então essa medida aqui vai ser o nosso X. Eu não sei quanto vale essa medida aqui a princípio. Mas olha só que interessante, pessoal. Bom, primeira coisa. Se é um trapézio, significa que isso aqui é paralelo a isso aqui, né? Porque as bases de um trapézio são paralelas. E aí, olha só, se eu traçar uma outra paralela, então eu vou desenhar aqui com a caneta vermelha o que eu vou traçar. Eu vou traçar uma paralela aqui, ó, passando pelo Y. Então vai ficar assim. Ó, tracei isso aqui. E aí, o que acontece quando eu faço isso? Pessoal, vê se você concorda comigo que se eu tenho uma paralela, né? Ó, o que eu estou fazendo isso aqui. Ó. Se eu tenho uma paralela cortada por uma transversal, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo, porque são correspondentes, beleza? E aí, olha só, aqui está uma paralela, aqui está outra paralela, que eu acabei de traçar, de forma que seja paralela. Isso aqui é B, aqui também é B. Porque são ângulos correspondentes. E aí, galera, eu não tenho que isso aqui, olha só que interessante. Se eu tenho que esse ângulo vale isso, esse ângulo também vale isso, porque são alternos internos. Então, ó, repare que esse ângulo aqui é alterno interno com esse. Então, se aqui vale B, aqui vale B também. Tudo bem? Aqui vale B e aqui vale B também. Só que esse ângulo todo media 2B. Então, se esse ângulo todo media 2B, ficou B para um lado, B para o outro. Beleza? Primeira coisa. E aí, agora a gente começa a trabalhar. Bom, se esse lado aqui é paralelo, então significa que as medidas vão ser... a distância entre as retas paralelas vai ser constante ao longo de todo o percurso. Então, se aqui é 5,7, é 5,7 em todo esse percurso, inclusive aqui em cima. Ó. Aqui, então, também mede 5,7. Tranquilo? Agora, se tudo aqui mede 5,7, para chegar no 9,4, falta quanto? Falta 3,4, concorda comigo? Então essa medida daqui até aqui, ó, é 3,4. Porque é o que falta. Se tudo mede 9,4, isso aqui mede 5,7, então o que sobrou é o resto. 3,4. Beleza? 3,4 não, 3,7. Né? 3,7, isso aí. Aí, pessoal, olha só. Então, se aqui é 5,7 e aqui é 3,7, repare que está fora de escala, mas não confia no desenho não, mas confia nas contas. Se aqui é 3,7, esse triângulo aqui não é isósceles, ou seja, por que eu sei que ele é isósceles? Porque ele tem dois ângulos iguais. Se ele tem dois ângulos iguais, B e D, quer dizer que ele tem os lados opostos a esses ângulos iguais, também iguais. Então, se aqui é 3,7, aqui também é 3,7. Portanto, o nosso X vale 3,7, beleza? Então olha só, esse exercício foi mais para vocês prestarem atenção que às vezes não vai ter nada a ver com triângulo. No caso ele falou de trapézio, mas a gente associou
a gente saiu do trapézio tudo saindo por triângulo. Beleza? A resposta do exercício saiu por triângulo. Tranquilo? Beleza? Vê se tem alguma dúvida. Até agora nada. Nada de dúvidas. Vamos seguir, galera. Se tiver dúvida, manda aí. Bom, pessoal, eu acho que só vai dar tempo de fazer mais um exercício. Aí eu gostaria que a gente fizesse então o número 14, pra gente finalizar, beleza? Número 14. Pessoal, olha só. Um topógrafo pretende medir a distância entre dois pontos, A e B, situados em margens opostas de um rio. Para isso, ele escolheu um ponto C, na margem em que está, e mediu os ângulos ACB e CAB, encontrando, respectivamente, 45 e 75. Determine AB, sabendo que AC mede 16 metros. Então, olha só. Aqui está a figura, aqui está o AC, que ele conhece a medida, que vai 16 metros. E aqui, ó, tá o ponto B. Aqui está o ponto B. Aqui está o ponto C, quer dizer. E aí, olha só, isso aqui é um problema muito comum, galera. Por quê? Olha só, aqui passa um rio. Beleza? Então, é um exercício que ele não consegue chegar aqui, porque tem um rio aqui, certo? A menos que tenha uma ponte aqui, mas a princípio não tem ponte, então ele não consegue chegar nesse ponto B. Só que aqui, ele consegue medir o ângulo, ele marca um ponto, uma referência lá, bom, ele consegue medir esse ângulo, que ele falou que deu 75, e conseguiu medir esse ângulo aqui, que dá 45. Beleza. Aí, se esse ângulo mediu 75 e esse mediu 45, o que eu consigo fazer? Eu não consigo saber a medida de AB nem de BC. Mas eu queria calcular exatamente a medida de AB. Então o meu X está aqui, ó. O meu X é a medida de AB. Como é que eu faço para saber a medida de AB, galera? Se eu não posso atravessar o rio? Só com trigonometria no triângulo. Olha só que interessante esse problema. Repara que se esse ângulo é 45 e esse ângulo é 75, esse ângulo aqui tem que ser quanto? 75 mais 45 vai dar 120. Então, para 180 está faltando 60. Eu consigo descobrir que esse ângulo aqui mede 60, beleza? E aí, olha só. Esse ângulo 60, eu conheço o lado oposto. E eu conheço o seno de 60. Eu conheço o seno de 45 e eu preciso exatamente do lado oposto ao 45. Acabou. Lei dos senos. Caiu no clássico. Então, ó. X sobre seno de 45 é igual a quanto? É igual a 16 sobre o seno do oposto, que é seno de 60. E aí x, quanto que vai dar x? Não sei, mas o seno de 45 eu sei que vai raiz de 2 sobre 2, pela tabelinha. O 16 vai continuar 16, o seno de 60 eu sei que vai raiz de 3 sobre 2. Beleza? Vou multiplicar cruzado, vai ficar assim, ó. Multiplicando cruzado. X vezes raiz de 3 sobre 2, que vai dar x raiz de 3 sobre 2. Tem que ser igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 16. O 16 vai cortar com 2, vai dar 8, vai ficar 8 raiz de 2. Beleza? E agora o 2 eu vou passar multiplicando. Então x vai dar o quê? X raiz de 3 igual a 16 raiz de 2. O 2 passou multiplicando. E vou passar o raiz de 3 dividindo. Então vai ficar x igual a 16 raiz de 2 sobre raiz de 3. Beleza? 16 raiz de 2 sobre raiz de 3, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Para racionalizar. E o que vai sobrar? 16 raiz de 2 vezes raiz de 3 vai dar 16 raiz de 6. Embaixo, raiz de 3 vezes 3 vai dar 3. Então ficou 16 raiz de 6 sobre 3. Essa aqui é a grande resposta, beleza? É a medida do lado AB que ele queria. Repara que se eu não tinha um seno de 75, né? Porque a princípio você pode ter pensado, pô, eu não vou conseguir usar aí dos senos porque eu conheço o seno desse, mas não conheço o seno desse. Tá, mas aí a gente, utilizando esses dois ângulos, a gente calculou o terceiro e aí você consegue o seno desses dois, beleza? Então fica atento a esses detalhezinhos, essas pegadinhas aí. Tranquilo?
Galera, e aí, como é que foi a aula? Curtiram? Deu pra entender tudo? Vê se ficou alguma dúvida. Quer que resolve algum exercício aqui de outra forma? Não deu pra entender de alguma maneira que eu expliquei? Dá uma olhadinha aí e manda nos comentários aí se foi. Manda lá no WhatsApp se tá tudo certo. Calma aí que eu tô vendo se vai chegar alguma coisa. Enquanto nada. Nada? Nada. Então, senhoras e senhores, nos vemos na próxima semana. Na próxima semana já vai ser uma matéria completamente nova, tranquilo? Não, na próxima semana não, porque na próxima semana é feriado. Então nos vemos daqui a 2 semanas. Lavem as mãos, fiquem em casa, não saiam pra nada, pensem nos seus pais, nos seus avós, tios, beleza? E vamos terminar esse negócio, seguir direitinho pra terminar essa quarentena o mais rápido possível aí e a gente voltar. Tranquilo? Beijão, pessoal!